Olá! Ei, Edna! Muito boa noite! Como é que tá meu áudio, minha imagem? O Mário já tá por aqui. Agora sim. Ei, Mário! Uma hora dá certo. Uma hora vai. Boa noite, Mário. Boa noite, Henrique. Tudo bem com você? Tudo jóia? Beleza? Tá me vendo, me ouvindo bem? Tudo sim. Tudo certo. Você está me ouvindo também? Beleza, tá ótimo. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Pessoal também tá nos vendo, nos ouvindo bem? Como é que tá o áudio e imagem para todos aí? Vamos dando feedback enquanto a gente vai iniciando aqui, que nós vamos ajustando. Mário, como sempre, é um prazer ter você aqui. Mais um bate-papo. Estamos colecionando boas conversas. É isso aí. O importante é que sejam boas conversas, que sejam interessantes para nós e para todos que nos acompanham, que sejam úteis, né? Aí fica mais animado. Com certeza. Aproveitar aqui, né, agradecer o carinho de todos aí, né, uma audiência muito bacana aqui, o pessoal sempre nos prestigiando aqui, seja ao vivo, seja na gravação. Então, gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos aqui pelo carinho de vocês, pela participação. Sejam todos muito bem-vindos, tanto quem já estiver nos assistindo aqui ao vivo, como também na gravação. Fica o convite também para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, é a primeira live, né, nossa, fica o convite aí para acompanhar, assistir, nós temos bastante material já salvo, né, Mário, tanto no nosso perfil do Instagram, como também no canal do YouTube, temos vários temas aí bem interessantes, então quem gosta do assunto, quem está gostando aí, não assistiu às outras, fica aí o convite para assistir também, e fica aí um pedido para deixar aquele joinha, aquele coraçãozinho, estamos iniciando a live agora, dá tempo de convidar o amigo, um parente, a esposa, o maridão, né, para poder assistir esse bate-papo, que é um tema bem interessante também, né, Mário? É um tema bem polêmico, bem legal, né? Dá para prever o futuro, Mário? Olha, é, você sabe que existe o livre-arbítrio, né? Então, assim, ainda que a maioria das pessoas não use, não esteja atenta e presente para perceber as oportunidades que tem, né? Mesmo nos mínimos detalhes, que nem eu posso levantar minha mão, né? Mas, assim, até coisas mais importantes. Então, o futuro não está pré-determinado, mas ele está pré-calculado, né? A fonte, a consciência fonte, ela tem essa habilidade enorme de fazer o cálculo das possibilidades para frente e qual é a probabilidade, porque ela nos conhece. Então, em função daquilo que a gente provavelmente vai escolher, né? Porque a gente é meio padronizado, a gente não surpreende muito, é a fonte que tem toda a possibilidade, né? Ela nos conhece de trás para frente, por toda a informação anterior, e ela calcula todas as probabilidades e possibilidades para frente, e deixa lá no arquivo, no banco de dados do sistema, nos registros acáticos, seja onde for, aquilo está tudo lá no formato de filmes pré-moldados, né? Os filmes estão armados. Aqueles filmes de vários fins, né? Tipo aquilo, onde você escolhe se vai querer ir numa direção ou na outra. E à medida que a gente vai escolhendo, por que já está pronto? Para agilizar, porque as imagens passam muito rapidamente, né? E para a gente ter essa percepção de movimento, ela deixa pré-calculado. E à medida que a gente vai escolhendo o próximo passo, ela vai
puxando a próxima cena do filme holográfico, do filme tridimensional, para que a gente não pise no vazio, né? Então, está tudo pré-calculado, então as possibilidades estão lá, e se estão no banco de informações, que é um banco de informações de consciência, e nós somos consciência, parte da fonte, temos acesso a isso como se fosse uma internet, ok? Desde que, né, nos desenvolvamos para acessar isso e perceber, entender como consultar isto, né? Mas as possibilidades estão disponíveis. E se a gente procurar as possibilidades com maior probabilidade, às vezes tem chance de acertar no futuro, né? É isso que as pessoas que buscam, né, fazer algum tipo de previsão, né, quando elas são minimamente sérias, estão buscando isso, estão buscando da forma correta, tipo as alternativas de maior probabilidade, né, elas conseguem fazer algumas previsões, porque tem algumas probabilidades que são altas para determinados eventos. Outros eventos, eles são probabilidade baixa. E às vezes a pessoa pode ter alguma premonição, um sonho ou algo assim, e ver alguma coisa e acabar que aquilo não aconteça. Por quê? Porque acabou vendo aleatoriamente alguma coisa de baixa probabilidade. Ou então ainda ocorreu alguma mudança nas nossas escolhas que acabou alterando aquilo, né? Então, assim, existe a probabilidade, a possibilidade de vermos, de buscarmos essas informações, né? Mas elas não são determinantes, né? A escolha é sempre nossa. Isso com base nas ideias e na pesquisa, né, do Tom Campbell, que está exposta na trilogia My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, principalmente no livro 3, Funcionamentos Internos, que ele descreve as possibilidades, o mecanismo de funcionamento da realidade, né? E explica tudo isso aqui que eu falei em poucas palavras, ele explica com bastante detalhe. Perfeito, Mário. Você já deu uma introdução aí de um curso. Perfeito, perfeito. Mário, antes da gente dar sequência, se apresenta aí para o pessoal, tem muita gente nova chegando também, né? Então, para quem não nos conhece, vamos nos apresentar também para o pessoal. Tá certo. Agora, bem lembrado, né, Henrique? E você me fez a pergunta, eu entrei na matéria. É porque o nosso bate-papo já está tão habitual, né? Que a gente é como se já estivesse conversando já nos bastidores, né? Então, o meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos. Eu fui, por carreira, engenheiro, administrador, economista, em empresas, trabalhei na indústria e me aposentei e já fazia algum tempo que eu estava fazendo busca de autoconhecimento, né? Estudando. Encontrei o Tom Campbell, né, entre muitas outras coisas que eu li, e me apaixonei pelo material dele, porque é uma pessoa muito racional, esse cara que sempre me acompanha aqui. Ele explica as coisas de uma forma compreensiva, numa linguagem racional, que não é comum nesta área, né? Que geralmente tem aquelas pessoas que são mentores ou alguns mestres aí, tipo, sei lá, um Osho, sei lá o que, algum indiano, algum Alan Watts, né? Quer dizer, pessoas que às vezes explicam as coisas numa língua meio metafórica, ou às vezes meio antiga, tipo um Carvalho, alguma coisa assim. E eu sempre tinha alguma dificuldade em acompanhar isso, porque não é a minha praia, normalmente. E aí, quando encontrei o Tom, que tem uma linguagem moderna e racional, com exemplos de computador, videogame, essas coisas, eu me apaixonei, fiz a tradução da obra dele, né? Isso é uma história longa, e não vou me deter nisso, e passei a me dedicar à divulgação e à venda e entrega dos livros, né? Para que essa mensagem de liberdade chegasse às pessoas, porque não se trata de nenhuma religião nem nada do tipo, se trata de entender melhor a você e a realidade em que você vive e as regras do jogo. E é esse trabalho ao qual eu tenho me dedicado mais recentemente, nos últimos 10 anos, cada vez com mais intensidade, né? Agora, praticamente, fora a vida diária normal, é isso que eu me dedico aqui, né? Através da internet, do Instagram, do YouTube, a passar esses conhecimentos para frente. Por sorte, tenho encontrado muita gente interessada. Isso me deixa feliz. Ah, bacana, bom demais.
Bom, e para quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada HQI, né, homeostase quântica informacional, que é uma técnica, né, uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente, que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência e, consequentemente, transformar sua realidade física. Em paralelo, né, ao meu trabalho com HQI, eu busco desenvolver também assuntos do autoconhecimento, de autoconhecimento, e também tenho a sorte de encontrar pessoas bacanas aqui para bater um papo super legal. É como o Mário Jorge também está sempre presente aqui nos nossos bate-papos. E buscamos trazer, né, entender as regras do jogo e as nossas regras pessoais também, para a fim de ter uma melhora na qualidade de vida e vivenciar o melhor dessa nossa Matrix, né, Mário? Aí a gente está sempre trazendo assuntos aqui de contribuição aqui para vocês. Bom, assim, resuminho, né? Bom, e esse tema de hoje, né, que se tem como prever o futuro, né? Então, o Mário já deu uma introdução aqui perfeita aqui do assunto aqui. Agora nós vamos desmiuçando tudo isso, que aí dá pano para manga, né, Mário? Dá muito assunto para várias lives, inclusive nós já temos vários assuntos que vão complementando esse bate-papo de hoje, né? E entendemos que essa visão de determinismo é uma visão clássica que gerou vários conflitos que nós vivenciamos na prática hoje, em todas as áreas, justamente por ter uma visão clássica determinista. E a física quântica está aí para isso, justamente para entendermos como que funciona a nossa realidade, né, e a obra do Tom também, que é fundamentada também em vários assuntos dessa área também, que compreendemos como que funciona a realidade do meio que estamos inseridos, né? E justamente essa visão clássica, para essa transição desse paradigma holístico e probabilístico, que muda também toda a visão de mundo, né? E a questão do futuro é uma delas. Então, se o universo é probabilístico, como que nós vamos ter uma realidade futura determinista, né? Como que estamos determinados a vivenciar tal coisa? Então, nós estamos determinados a vivenciar as probabilidades mais prováveis. E isso vai ter uma série de fatores que vão contribuir para isso. E aí que nós entramos num assunto, né, Mário, que nós somos suspeitos para falar, nós já temos vários bate-papos sobre isso, né, que é a natureza das nossas escolhas, sobre destino, sobre livre-arbítrio, porque a nossa vida é uma sucessão de momentos, de fatos, que vão passar por nossas escolhas. As nossas escolhas vão nos conduzir para os próximos episódios dessa fatia do tempo, que existem várias possibilidades, né, infinitas possibilidades, como probabilidades. Como você disse, algumas mais prováveis, outras menos prováveis. E de acordo com as nossas escolhas, nós vamos vivenciando essas realidades. E aí que entra o X da questão. Com base em que estamos fazendo escolhas? O que está por trás da natureza das nossas escolhas? Então, se nós já estivermos condicionados a fazer escolhas embasadas em determinadas informações armazenadas na nossa consciência, nós vamos vivenciar X possibilidades. É aquilo que nós sempre falamos no nosso encontro, né? Livre-arbítrio existe? Na minha humilde opinião, ele existe, mas ele vai daqui até aqui. Pouquíssimas pessoas estão fazendo uso desse dom que nós temos, do livre-arbítrio. Por quê? Se nós temos X possibilidades na nossa consciência embasada nos traumas, nas crenças, nos condicionamentos, nos padrões emocionais, a nossa escolha vai daqui até aqui. Por isso que pessoas vão desejando realidades diferentes, mas vão fazendo as mesmas escolhas condicionadas, porque estão embasadas em X possibilidades. Né, Mário? Deixa eu completar, se você estava começando a entrar na questão das motivações para as escolhas, eu acho que é interessante entender um pouco do mecanismo, né, da formação da realidade. O que é que você está vivendo agora? Primeiro, o único tempo em existência é esse agora contínuo, né, esse presente é onde nós estamos agora. A cada segundo vai entrando um novo quadro tridimensional desse filme que a gente vive, mas a gente está sempre no quadrinho do presente, a gente nunca está em outro quadro. E a gente tem o futuro como possibilidades e o passado como um registro daquilo que foi escolhido entre tudo que já foi possível atrás. Então, sempre desde que eu saí do útero, né, eu tinha muito poucas escolhas na época, mas já tinha algumas, né, podia chorar ou não chorar, né? E então, dali para frente, a gente foi exercendo as escolhas. Isso se a gente quiser considerar apenas este pacote de experiência.
quem tiver abertura para considerar que você pode ter tido outras vidas, né, antes desta, aí você vai ver que a tua trajetória pode ser muito maior. Mas vamos falar desta aqui, que é o que basta para nós e já não é pouca coisa. Então, desde que eu saí lá fora do útero, né, eu passei a fazer escolhas. E a cada escolha que eu fiz, eu fui dando um passinho no meu caminho e concretizando um agora, uma realidade. E fui construindo a minha realidade através de escolhas automatizadas, mecanizadas, baseadas em traumas, baseadas em consciência, em presença, seja lá no que for a cada momento, mas eu fui fazendo escolhas, muitas delas, desde as microscópicas, né, como escovar um dente de manhã cedo, né, sair da cama neste horário ou naquele, até alguma importante, como escolher alguém para namorar, escolher alguém para casar, escolher ter filhos, né? Então, assim, sempre escolhas, de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os impactos. E aí, cada escolha é como se fosse uma semente que a gente está lançando na Terra, e a gente vê a semente, mas não sabe do que ela é. Porque a gente está... Olha, escolhi, tem 10 sementes, escolhi uma, que eu percebi 10, escolhi uma e plantei. Mas eu vou descobrir o que ela vai dar, né, que frutos, se é se é uma árvore frutífera ou não, né, ou se ela vai ter uma doença e minguar no meio do caminho, não sei. Mas, assim, cada escolha, a gente põe uma semente no solo. E vai pondo, vai pondo, vai pondo. E vai colhendo o resultado dessas escolhas. Então, eu estou aqui como fruto de todas as escolhas ao longo de todo o caminho que me trouxeram até aqui. Sejam boas, más, que conforme eu a considero, não existe escolha ruim, na verdade, né, ou má, mas assim, a gente costuma rotular alguma coisa. Mas independente do meu rótulo, elas foram feitas, elas geraram consequência, que o processo é esse. Eu escolho esta ponta e vem o processo e traz as consequências, e nas consequências eu tenho outras escolhas e assim vou. E vim vindo até chegar aqui. E esse mecanismo vai continuar daqui para frente. Então, o futuro é construído das escolhas que eu estou fazendo, as que eu já fiz que têm um mais longo prazo para impactar, e as que eu estou fazendo agora que ainda venham a impactar esse futuro. Então, eu vou chegar no futuro, cheguei até aqui através das sementes, das escolhas que eu plantei. E vou chegar no futuro através das sementes que já plantei e das que estou plantando agora. Então, é uma cadeia, né? Então, assim, é assim que... E é isso que a fonte usa, como a gente estava comentando no começo, para deixar o filminho pronto, né? Todas as possibilidades, e assim, à medida que eu dou um novo passo, escolho um caminho ou outro, ela larga um filme e segue naquele que a gente deu sequência. Esse é o mecanismo, tá? O mecanismo bruto. E como você falou, né, a gente não está perceptível nem atento o suficiente, até em função da nossa própria história, traumas, crenças e filtros, para perceber todas as escolhas que tem. E nem está, às vezes, percebendo se as escolhas que a gente tem somos nós mesmos que estamos fazendo, em função das várias influências que a gente acaba sofrendo, se não está atento, se não está presente. Aí eu jogo a bola de novo para você entrar de volta aí para a sua descrição que você pretendia dar aí de motivações e outras coisas que estão no meio, bloqueios e tudo mais. O mecanismo é esse. Agora você põe a carne nele. Perfeito, Mário. Eu sempre uso as analogias aqui, né? Por isso que eu gosto muito da obra do Tom também. Eu sempre uso analogia, que até porque tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo também com a HQI, né? Que é a analogia dessa comparação com o aparelho celular, com a tecnologia, com o aparelho eletrônico, com o celular, um computador. Hoje eu vou usar uma analogia diferente que ilustra bem aqui o nosso assunto de hoje, né? Hoje eu vou fazer uma analogia com uma empresa, né? Uma empresa, para ela ser bem sucedida, ela vai ter que ter o quê? Uma boa administração. Ela tem o quê? Uma visão do resultado futuro que ela vai ter. Ou seja, então, de certa forma, ela vai ter uma equipe que vai ter que prever o futuro. O futuro de como ela vai vender, de como ela vai captar, de como que ela vai produzir, de como que ela vai ter o retorno financeiro. E para tudo isso, ela vai ter que ter o quê? Uma análise de mercado, uma análise das escolhas que a empresa fez, analisar os resultados das vendas anteriores, né? Então, eu quero ter uma perspectiva futura, prever um futuro de uma possibilidade de uma boa venda.
que ela vai fazer? Ela vai ter que analisar as vendas passadas, ver o que deu certo, o que deu errado, o que fazer para melhorar, fazer uma pesquisa de mercado, né? Fazer uma previsão de possíveis possibilidades, de possíveis eventos, né? Se é uma empresa que mexe com, por exemplo, vamos citar aqui com shows, com eventos, ela vai ter que prever, basicamente, as possibilidades do tempo, né? Então, qual a probabilidade de chover nesse dia? Né? Então, tem mais possibilidade de chover, então vamos mudar a data, vamos fazer num período do ano que é mais propício para fazer o evento. Então, vai ter toda uma análise, né? Isso é uma análise racional que uma empresa vai fazer para ter resultados. E a nossa vida? Uma empresa busca o resultado do lucro. E na nossa vida, que também podemos considerar que a nossa vida é uma empresa. Você também precisa de resultado financeiro, você precisa também de resultado de network, de relação interpessoal, né? Então, tudo isso, nós temos o nosso marketing pessoal. Então, a nossa vida é uma empresa. E são escolhas importantes que uma empresa vai fazer para colher esses resultados. E na nossa vida, nós também passamos ela por escolhas o tempo todo, e tem escolhas que vão ser fundamentais nos eventos futuros, né? Por exemplo, a escola que você vai entrar, a carreira profissional que você vai vivenciar, que você vai ingressar, o seu relacionamento que você vai entrar. Então, tudo isso vai ditar resultados futuros. E, beleza, como que as nossas escolhas vai ser nessa jogada, né? Será que as pessoas fazem um levantamento de dados? Será que elas analisam como uma empresa iria analisar? Também não precisa ser assim ao pé da letra, mas o mínimo possível de uma análise precisaria, para que tenhamos resultados coerentes com as escolhas que nós vamos fazer. Então, muitas pessoas, se você perguntar, quer ter sucesso financeiro, quer ter um bom relacionamento, quer ter saúde, quer ter prosperidade, mas as escolhas que vão conduzir ela para esses eventos futuros, muitas das vezes são feitas como se diz aqui na minha região, ao Deus dará. Vai fazendo escolhas automáticas e depois vai colhendo resultados automáticos, né? E almejando resultados diferentes. Então, aí nós entramos, né, no assunto interessante. Então, com base em que é feita as nossas escolhas? Com base em que nós vamos avaliando, vamos escolhendo. E aí que é onde que entram os resultados automatizados. Então, é uma frase interessante, né? Que fala o seguinte, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker, eu acho. Não é? Me falhou agora também quem é, eu sei a frase famosa e é perfeita. A melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. E nós vamos criá-lo no presente. Que o futuro de amanhã, né, vai ser o nosso presente de amanhã. E como que as pessoas estão criando? Como que elas estão escolhendo? É aí que é o foco onde eu vou batendo bastante o martelo aí nos encontros, né? A natureza das nossas escolhas, porque se você faz escolhas automatizadas, você vai colher resultados automatizados. E a maioria das nossas escolhas são inconscientes, que vão trazer resultados, então, inconscientes também. Né? Essa parte, quero prosperidade, quero saúde, quero relacionamento, é a nossa parte racional, que representa aí de 6 a 12% da nossa consciência. Só que quem está escolhendo é o 100%. E esse 100% muitas das vezes está embasado aí nas crenças limitantes, nos padrões emocionais, né? Que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar por razão e emoção. E o que tem ali armazenado? Então vamos pegar aí uma pessoa que, vamos lá, no relacionamento, né? Ela tem a crença de que homem não presta, que homem é tudo igual, que relacionamento é para sofrer. Tudo isso está fazendo parte do conjuntinho de crença ali, do sistema de crença dela no mental. E no emocional, o que ela tem ali? Ela tem carência do pai, carência da mãe, abandono, rejeição, todos esses sentimentos. A junção de tudo isso vai contribuir para as escolhas dela. Então, esse conjuntinho de escolhas que ela foi fazendo de forma inconsciente ali, desde ali do útero, né, vai conduzir para a escolha de hoje. E qual a probabilidade dela escolher uma tranqueira? Se ela tem crença de que homem não presta, que relacionamento é tudo igual, tem no emocional ali medo de ser rejeitada, rejeição, muita carência. Qual a probabilidade das infinitas possibilidades ali? A fonte, como você disse, está calculando tudo isso. Ela vai olhar o histórico passado, as escolhas anteriores, os condicionamentos, o que tem no individual, no HD pessoal dela,
e vai construindo as probabilidades. E ela vai escolhendo essas possibilidades, né? E com base que ela vai escolhendo. Aí entramos aí, de forma resumida, que apenas Claro que, né, tudo isso vai variar muito da individualidade de cada um. Estou trazendo aqui apenas uma análise superficial para a gente começar a trazer consciência para as escolhas dos momentos presentes, né, Mário? Ok, é isso aí. E assim, é uma coisa curiosa, porque a gente atua em muitos ambientes diferentes, né? Você citou aí a questão dos relacionamentos pessoais e particulares, né? Assim, interpessoais em termos de casal, alguma coisa assim, mas a gente está, por exemplo, no ambiente da empresa, que você citou aquela questão de buscar o resultado, né? Mas a gente atua. Todos nós, né, boa parte de nós, estamos de alguma forma ligados a alguma empresa, quer sejamos empreendedores dela, ou quer sejamos empregados nela, né? E estamos interagindo com colegas de trabalho, às vezes com funcionários, dependendo da posição que tem, às vezes com chefes, né? E estamos lá naquele ambiente encontrando as dificuldades, porque são relacionamentos, né? Na verdade, a gente faz uma grande distinção de chamar de relacionamento o relacionamento do casal, né? De que tipo for, não importa, mas todo relacionamento com o outro, a gente podia generalizar, é um relacionamento, seja com quem for, o porteiro, o padeiro, o arquiteto, o chefe, o funcionário. Com o dinheiro, também é uma relação, como que a pessoa se dá com o dinheiro, tudo é relacionamento. Isso, exato. Mas assim, num principal foco também desse interpessoal, né? Porque, claro que o dinheiro é um fator crítico, né? Vamos dizer, um objeto importante, porque, em geral, os objetos mais importantes são pessoas, né? Dos relacionamentos humanos, por assim dizer. Agora, o dinheiro é fundamental, né? Para a sobrevivência nesta realidade. Então, ele acaba interferindo em todo o resto, e se não existe um bom relacionamento com isso, né, com esse objeto, especificamente, ele acaba afundando todo o restante, porque em casa que não tem comida, só dá briga, não é verdade? Mas todo relacionamento é importante e muitas vezes o dinheiro vai vir do salário, né, de um trabalho que ainda, talvez, para boa parte das pessoas, uma parte significativa, venha de um emprego, né? Então, a gente acaba passando, às vezes, mais tempo da nossa vida, e para mim isso é muito válido, né? Até fevereiro de 2017, eu diria para você que, vamos dizer, eu passava de 8 a 9, 10 horas por dia na empresa durante os dias de semana, né? E aí, o que sobra desse dia? Sobra mais 4 ou 5 horas acordado e o resto é sono, né? Então, você, obviamente, passa mais tempo lá, interagindo com todo mundo e, às vezes, com dificuldade, né? Eu, por exemplo, sempre, historicamente, você sabe disso que eu já comentei em algum outro momento, tinha muita dificuldade no relacionamento com o chefe, porque acabava associando com os traumas e dificuldades com a questão do pai. Tudo tem lados positivos e negativos, né? Meu pai era muito crica, e é ainda, né? Mas assim, não interfere mais, então eu digo que era. Ele era muito crítico, não existia nada que fosse feito que estivesse bom, nunca, exceto o que ele mesmo fez. Então, assim, eu sempre ficava naquela busca de reconhecimento e sempre tinha a dificuldade, porque eu acabava inconscientemente, até um certo ponto, identificando o chefe com o pai, né? E aí me atrapalhava muito nesse aspecto. Por outro lado, como eu falei, positivo e negativo. Esse é negativo. O positivo é que, nessa busca da perfeição, né, em busca desse reconhecimento, eu me tornei um buscador de excelência. Você procura fazer as coisas bem e acabei tendo êxito, né, que no trabalho dentro de uma empresa que não impactaram negativamente, apesar da dificuldade de lidar com o chefe, o resultado sempre ajudou a me manter empregado, bem empregado. Esse exemplo, se me permite, Mária, para ilustrar, é perfeito. É para a gente trazer na prática tudo isso que a gente está falando aqui, né? Olha que interessante. Você tinha uma experiência com o pai,
né, onde ele desaprovava algumas ações, trazendo só o superficial, só para a gente ilustrar para o pessoal de casa ver como trazendo tudo isso para a prática, né, que esse é um arquétipo muito comum, né, para todos, acabam vivenciando o mesmo movimento. Então você tinha ali um movimento que é onde você estava inconsciente dele, né, inconscientemente buscando essas aprovações do pai, onde ele era crítico nos movimentos. Então, provavelmente você passou vários episódios da sua vida ali seguindo esse roteiro, né? Ou seja, faço escolhas buscando a aprovação do pai, o pai critica, rejeição, aprovação, busco excelência, buscando esse movimento, e crítico, e a lacuna vai se preenchendo, né? Isso a longo prazo... Só uma observação para contribuir. Com agravante aí, porque o pai era crítico, não havia reconhecimento da qualidade do que eu fazia. E aí, você vai na empresa, e a maioria dos chefes não sabe fazer reconhecimento algum, tampouco. E você acaba descobrindo como sobreviver a isso. Mas, assim, você acaba indo para lá até que meio preparado. Porque, por que você identifica? Porque a forma de trabalho é muito parecida. Perfeito. Não, é perfeito, que isso ilustra perfeitamente tudo isso que nós começamos a trazer numa visão mais ampla, né? Agora a gente trazendo na prática. Como que isso acontece no nosso dia a dia? O que esse assunto tem a ver? Porque não é assunto, dá para prever o futuro, não é só um título de curiosidade, porque é um tema que está presente, né, no nosso dia a dia. Né? E esse exemplo que você trouxe ilustra perfeitamente. Então ali você passou... Sim? Não, só comentar, é isso mesmo, quer dizer, nós estamos falando de futuro, mas se eu, em geral, como eu tendo a me repetir e cair nas mesmas histórias, né, isso é praticamente uma previsão de futuro. Aquilo que eu já experimentei, se eu não melhorar em alguma coisa, não descobrir o que é que está me incomodando e o que está me travando, né, que é a sua área de atuação, eu continuo me repetindo. Então, o futuro, eu nem preciso consultá-lo para saber o que vai rolar nele. Era só isso que eu queria dizer. Perfeito. Porque ali você passou boa parte fazendo escolhas, ali sendo desaprovado, rejeitado pelo pai, com as críticas e o movimento da busca da aprovação e atraindo outras situações como tal. A longo prazo, o que nós temos ali? Um condicionamento de escolhas embasadas nesse movimento, na experiência com o pai. Então, das infinitas probabilidades que você tinha de chefes ali para poder atrair, né? Então, nós temos um chefe bacana, um chefe que vai reconhecer, um chefe que vai ser crítico, o outro. Das infinitas possibilidades, o dado vai olhar o quê? Opa, vários movimentos onde fez escolhas ali, né, de ser rejeitado, de ser desaprovado, de ser criticado. Então, das infinitas possibilidades de chefe, a mais provável é o quê? Um chefe crítico, aonde reproduziria as mesmas escolhas, inconsciente. Alguém que tivesse ali no meio da sua carreira, ali na transição ali, né, da experiência com o pai para a experiência com o chefe, se alguém ali fosse montar uma estatística e entendesse desses bastidores, não precisava ter uma bola de cristal. Analisando esses dados, ó, escolhas dentro desse movimento, qual a probabilidade? Ia falar assim, Mário, você, tô vendo aqui, na bola de cristal aqui, você vai atrair um chefe aí que vai te dar problema, hein? Vai te dar canseira. Mas o que essa pessoa está analisando? Está analisando os dados. Brincadeira, né? É que eu estava falando, né? A fonte é a fonte de tudo que existe, ok? A fonte, é o criador, por assim dizer. Ela não tem a menor dificuldade, pela competência dela, a fazer esses cálculos das possibilidades. Agora, nós facilitamos muito, porque ele nem precisa fazer força, porque nós mesmos já estamos entregando tudo mastigado, repetindo as mesmas coisas. Então, é só ele... Uma das coisas que ele precisa fazer é assim, olha, repete, e pronto. Ele copia e cola os próximos quadrinhos, porque as histórias vão ser parecidas. Não é ele que está nos forçando, ele está vendo como é que a gente vai, né? Eu só estou querendo dizer assim, que isso facilita o cálculo para ele, porque a gente não é tão surpreendente assim, a gente acaba seguindo os mesmos padrões. O ser humano é muito previsível, né? Porque vai fazer o quê? As escolhas ali embasadas naquele movimento. Claro que nesse meio termo você poderia ter feito uma escolha diferente ali, mudar o rumo da situação, sim. Mas seria uma probabilidade mínima. Porque se você não mexeu no seu conteúdo ali naquele momento ali, entrou no ciclo repetitivo, fica automático. Aí a gente vai aprendendo por duas formas, ou por tentativa e erro,
né? Até que uma hora que isso fica tão desgastante que aí é onde a pessoa começa a se questionar. Poxa, mas até hoje eu só atraio isso, eu quero dar um basta nisso. É onde que a pessoa, então, muitas das vezes, ou pelo amor ou pelo rigor, ela tem um start de consciência. Você fala assim, opa, peraí, não, eu quero dar um basta nisso aqui. Né? Por isso a proposta dessa live e de todas as outras, para trazer consciência. Porque quando a gente começa a entender, então, esses bastidores, né, de como funciona a realidade, é onde nós passamos, então, a questionar. E quando nós passamos a questionar e olhar para a nossa história do passado, nós conseguimos compreender de forma estatística. É só você olhar. Quais são os seus resultados? Aonde você está repetindo ciclos repetitivos na sua vida? Por mais que você tente fazer algo diferente, você acaba caindo no mesmo ponto. Né? Então, quando você começa a avaliar tudo isso, vocês vão ver padrões repetitivos. E quando você começa a questionar tudo isso, aí você começa a ter consciência. E aí, rompe essa roda. E esse romper a roda, aí entramos também num outro tema interessante, né? Que é o danado do condicionamento. Aposto que muitas pessoas, algumas, já passaram por essa fase. Nós temos a fase automática, nós temos a fase do despertar, que fala assim, opa, peraí, até hoje eu estou vivenciando isso aqui, peraí, chega, quero fazer alguma coisa diferente. E a pessoa tenta fazer uma escolha diferente. Só que aí dá errado. Ela volta para o ponto, para o problema que ela está. Quem persiste acaba alcançando e gerando um novo ciclo, um novo condicionamento. Mas a maioria desiste. A maioria, o que acontece? Fala assim, opa, eu tentei, não deu certo, e aí volta para a estaca zero. Por que isso acontece? Um breve resumo aqui, uma analogia também para a gente explicar. Quando nós pegamos... Sim? Por que a pessoa... O que você vai explicar? Por que a pessoa desiste? Qual é o mecanismo? É isso? Isso, porque na verdade não é o porquê que ela desiste, né? É o porquê que muitas das vezes ela é forçada a voltar para a estaca zero, para o ponto de partida. E muitas pessoas acabam falando assim, ah, Deus é ruim comigo, isso é um castigo cósmico, né? E tem essa visão. Você ia falar? Não, é isso. Eu estava querendo entender o que é que eu tá, sim. Fiquei na dúvida. Não, beleza. Não existe lá em cima aquele Deus de barba branca que fica assim, ó, o João da Silva chutou 3 cachorros, então eu vou arrumar alguém maior que ele para dar um chute nele para pagar ele, né? Fulano é bonzinho, então agora vai ter 3 estrelinhas aí na Matrix, né? Não é assim. O universo, como a gente disse aqui no início da nossa live, ele é probabilístico, ele é automatizado, ele é perfeito por si só e tem várias leis que regem para que tudo isso funcione dessa forma. Né? A lei de causa e efeito mesmo é uma delas, mas não é o tema de hoje. Como o universo ele é probabilístico, aí voltando para a analogia, quando você pega uma máquina e você programa ela para poder fazer uma determinada função, vamos lá, você pegou seu computador e determinou ela para poder fazer uma programação tal. Vamos pegar uma máquina de café. Ela está programada para fazer café. Então, ela vai fazer café todo dia. Se um dia, por cargas d'água, essa máquina decide fazer chá, o sistema vai entender, opa, tem uma anomalia ali. Ela está programada para fazer café, está condicionada a fazer café, faz café todo dia, hoje ela fez chá, tem algo de errado. O que o programador vai fazer? Ele vai lá, programa, ajusta a máquina, porque ele entende que isso é um erro, e coloca ela para fazer café de novo. E ela volta a fazer café. Se ela volta depois e faz chá de novo, ele, opa, que isso? Está errado. Ele volta lá, programa para fazer café de novo. Se ela insiste em fazer chá, ele entende, não, e ela agora desenvolveu uma nova função de fazer chá. Não, beleza, deixa ela fazer o chá ali, né? É a nova programação dela. E aí ela vai fazer chá. Se essa máquina entendesse assim, poxa, eu estou tentando fazer café e tudo dá errado, estou tentando fazer chá e tudo dá errado, volta a fazer café, né? Então, deixa eu voltar, então, vou continuar fazendo café, que eu tenho que fazer só café mesmo. Isso acontece nos nossos condicionamentos. Se nós estamos condicionados, que dão trabalho para gerar uma programação, como a gente trouxe aqui breves exemplos aqui, demonstrando, para a pessoa se condicionar a tal, esse condicionamento não nasce do dia para a noite. Então, é uma série de eventos que ela vai vivenciando e reafirmando ele até ela gerar um condicionamento.
Então, se ela tem um condicionamento, por exemplo, aqui, vou trazer o do relacionamento que foi o que eu ilustrei para não ficar muito bagunçado. Ela está condicionada a atrair tranqueiras na vida dela. O dia que ela atrai uma pessoa bacana por tentativa e erro, automaticamente o sistema vai entender, opa, tem uma anomalia. Essa pessoa atraiu tranqueira a vida inteira, agora ela atraiu uma pessoa bacana, tem algo errado. É aonde que acontece de dar errado. E essa pessoa, se ela não gere, insiste um pouquinho nesse condicionamento, né, ou seja, mostrando, entre aspas, para o universo que isso não é uma anomalia, ela está fazendo uma nova escolha consciente e agora ela vai gerar um novo condicionamento, é aonde que ela volta para a estaca zero. Por isso que nós percebemos que quem persiste alcança. Tem várias técnicas que se fala de 21 dias, né? Persistir durante 21 dias, que é o tempo de você gerar um novo condicionamento. Então isso tudo passa nessa breve explicação aqui, mais ou menos por isso. Né? Mário? Um comentário. Quando você está falando do sistema aí, você está falando do sistema interno da pessoa, que reconhece que algo aconteceu, mas que não é comum, então ele talvez vá fazer uma sabotagem, alguma coisa, para voltar ao padrão anterior. Só para diferenciar, não é o sistema externo, não é a fonte que está te forçando numa direção ou outra. A fonte deixou tudo disponível e para ser vivido, quer você escolha uma direção, quer você escolha outra, mas é você mesmo, o que o Henrique está falando, você mesmo se sabotando aí, e tentando te arrastar, porque você fez uma mudança, mas o teu costume é o outro. Então você mesmo, inconscientemente, tenta se arrastar de volta para o outro e atrapalhar o novo. Então você está. É um diálogo interno aí, né? Meio inconsciente, inclusive. Okay. Exatamente, perfeito. Porque não existe castigo cósmico, não existe alguém lá que vai ficar te punindo, te castigando ou te beneficiando. Tudo já é automatizado. Né? E a própria pessoa se automatiza. E quando ela gera essa automatização dela, qualquer movimento fora da curva do que ela fez é entendido pela consciência dela, individual, ali, como uma anomalia. E aí é onde ela volta para o piloto automático. Né? Por isso, a importância em fazer escolhas conscientes. E nesse primeiro momento, a pessoa vai encontrar uma dificuldade de colocar esse trilho nos eixos. Por quê? Porque ela já está condicionada. É o mesmo exemplo de uma montanha de neve. Se você desce ali de esqui na montanha de neve, vai ficar um rastro. Vai ficar um rastro fininho. Você desce de novo 2, 3, 4 vezes, você vai o quê? Você vai pegar aquela trilha de neve e vai alargar ela. Depois de certo tempo, se você tentar descer por outro caminho, você vai acabar sendo atraído para essa trilha. Então, para você criar um novo caminho, no início vai dar um certo trabalho. Mas não é impossível. Né? Esse é o X da questão. Porque as pessoas, na maioria das vezes, quando tenta da primeira vez e é entendido como essa anomalia no sistema, é onde ela desiste. E ela volta para a estaca zero e reafirma esse problema. Por isso a importância em persistir. E se você persiste ajustando os seus programas internos, você vai mudar com mais facilidade. Porque da mesma forma que por tentativa e erro você demorou muito tempo para criar esse condicionamento de hoje, para você seguir da mesma forma para criar um novo, vai levar um certo tempo. Agora, se você está criando um novo, mas trabalhando aquilo, desmontando aquele programa anterior, é onde você consegue com menos tempo. Né? Por isso, autoconhecimento, o Tom está aí também para isso, né? Você entender as regras do jogo, e terapia é a forma de você fazer o seu ajuste interno, limpando aquilo que não te serve mais dos condicionamentos anteriores. Mário. Beleza? Não. Posso até falar, mas eu não tinha pedido tempo, não. Então, mas você... aí são os dois caminhos. É o que você estava falando, eu vou pegar daí. Você tem duas coisas para fazer. Quer dizer, às vezes você está tão enraizado, entremeado, enfiado naquela confusão da floresta, das próprias confusões que você criou ao longo de uma vida e daquelas coisas repetitivas e hábitos, que você tem muita dificuldade para sair sozinho dali. Agora, você sempre tem que tentar fazer as duas coisas.
né? Você não é uma vítima, você é o ator. Mesmo que você busque ajuda, como no caso, sei lá, do Henrique com HQI, para ajudar a resolver alguns temas e aprender essas ferramentas, elas são ferramentas de autossolução. Se você tiver numa profundidade muito grave, você pode ter uma ajuda direta dele para raciocinar, identificar e trabalhar aonde, né? Mas você também pode aprender a metodologia e aprender a buscar e aprender a resolver, que no final, para você, vai ser a melhor coisa. No caso de emergência, em situações profundas, você busca uma ajuda, né, mais manual, mas você procura entender aquilo, aprender, né, e usar aquele método, né, para buscar e para limpar, né? E isso é um caminho, né? Um caminho com dois ramos aí, e o outro caminho é você buscar autoconhecimento, né? Buscar saber de você, porque existe uma quantidade. A pessoa é como se fosse um iceberg, né? Ela tem aquela parte que ela enxerga no espelho, por assim dizer, seja no espelho metálico ali de vidro na sua frente ou no espelho do outro, porque a gente, sem perceber, tudo que a gente vê no outro é coisa que está dentro da gente também, mas aquilo é só aquela partezinha. E tem tudo aquilo que você, ao longo de uma vida, desde pequeno, jogou para baixo do tapete e que foi crescendo e que está lá inconsciente e que atrapalha a sua vida. Senão, sua vida seria uma maravilha, né? E aquilo está lá. Então, o outro processo é você começar a entender isso e começar a buscar, né? Meditar é um dos caminhos também, mas essa questão do autoconhecimento, estudar um pouco como funciona, parar, raciocinar, buscar entender, né? Usar essas ferramentas, você está fazendo um caminho. E mais, à medida que você começa a sair, botar a cabeça para fora d'água, você começa a ter vislumbre das coisas, compreensão, e começa a ajudar no processo, você começa a perceber sobre o que é este jogo que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, e começa a caminhar, a nadar, né, a remar na direção do fluxo. E aí a coisa se torna menos sofrida também. Então são várias opções aí. O ideal é que jogue em todas elas, né, para ir avançando e pegar, fazer como o surfista. O surfista não fica brigando com a onda, ele usa a onda para ir aonde ele quer e fazer o que ele quer, ok? Ele não vai usar a onda para ir para o fundo do mar. A onda vem na direção da praia, ok? Mas ele pode ir para um lado e para outro, buscar o tubo, né? Então ele aprende a lidar com aquilo. Ele escolhe a onda, deixa muitas passar, né? Escolhe a que ele acredita ser mais apropriada, experimenta e vai aprendendo com aquele processo, e daqui a um pouco ele está fazendo mágica lá, né? Fazendo show. E é essa a direção. Porque a hora que ele está lá fazendo show, ele já não precisa mais pensar. Ele pega a onda e está o show dele, ele está se divertindo, dando show e fazendo o que precisa ser feito, e sem esforço, com facilidade e com felicidade, inclusive, né? E o segredo do surfista qual que é? Ele está consciente ali no mar, né? Ele está consciente, ele está fazendo a escolha de pegar a onda, de surfar, ele está totalmente consciente nesse movimento, ele entende as regras do mar ali, ele sabe como que a onda vem, que ele tem que subir na prancha, como se comportar, ou seja, ele está consciente, ele não está ali à deriva, né? Ou seja, esse é o segredo para nós vivenciarmos uma vida com qualidade. É o quê? Entender as regras do jogo e estar consciente dela. Porque se estiver a Deus dará ali a deriva, vai vir uma onda e vai tomar um caldo, vai se afogar, vai se... Consciente e presente, né? Assim, essa consciência te faz estar ali no momento. Você está vivenciando, atento, percebendo, né, essas escolhas, todas as opções que você tem, e fazendo as escolhas com o melhor da sua intenção para aquilo dar certo, e as coisas vão fluindo. E você está no que eles chamam também de fluxo, né? Exatamente. E ele não nasceu sabendo nadar, né? Ele não recebeu nenhum manual, ele foi aprendendo a se informar e pesquisando, e agora ele tem consciência. E isso acontece com a gente no jogo da vida, né? A gente nasce, o médico, a mamãe, está aqui seu bebê, tá aqui o manual do universo, está aqui a trilogia do Tom, está aqui o Kybalion, está aqui, não tem manual, né? Só está que toma o bebê,
né? Não fala com ele, ó, seu bebê tem 2 mecanismos internos, tá? De razão e emoção. Cuidado com o que você fala com ele, principalmente até os 7 anos, que isso vai virar um padrão mental nele. Não tem nada disso. Vai aprendendo por tentativa e erro. Felizmente, nós estamos numa época maravilhosa, né, Mário? Onde nós temos recursos maravilhosos, né? Nós temos aí hoje muita gente fazendo um trabalho muito bacana, nós temos aí a internet, nós temos alcance hoje a muito conteúdo, né, que possibilita, então, entendermos essa regra do jogo. E por isso nós estamos aqui sempre batendo um papo, trazendo essa consciência para as pessoas, né, entendendo um pouquinho das regras do jogo, se questione, se pergunte, se analise, se observe, esteja presente ali no seu momento presente, se tiver dificuldade, né? Leia aí a obra do Tom, faça um curso, leia um livro, pesquisa, está tendo dificuldade interna, faça uma terapia, né? Olha para dentro de si mesmo, porque a resposta está aí. Perfeitamente. E hoje em dia tem uma facilidade adicional, né, Henrique? Por exemplo, está procurando HQI, para dar um exemplo qualquer, né? Você não tem ninguém próximo de você, é aquilo que você falou, né? Com a internet você tem um contato, conhece o Henrique, conhece fulano, conhece Beltrano. Você está do outro lado do mundo e você faz o contato e vai buscar, né? Você não tem o livro, né? Para dar outro exemplo, estou eu aqui, né? Eu envio para o Brasil inteiro. Então, assim, hoje em dia, essa questão realmente de internet e outra coisa, não é só isso, você não vai ficar lendo o livro sozinho, no meu caso, né? Você tem grupo de suporte, você tem aqui os vídeos no Instagram, no YouTube, no Telegram a gente tem um grupo de perguntas e respostas, de interação entre os leitores. Então, assim, tem recurso, isso é uma coisa muito bacana. Você citou e vale a pena. Esse é um momento muito, assim, um momento de muita pressão, de muito estresse, né? Onde vale a pena você buscar esse tipo de autoconhecimento, de melhoria pessoal, porque o momento está muito estressante, por um lado, né? Uma das características do momento é deixar todo mundo aí nos cascos, porque a gente está vivendo coisas no Brasil e no mundo que são estressantes, né? Independente de quais sejam as suas preferências, e isso acaba abalando a nossa vida pessoal, e se a gente não estiver bem estabilizado internamente, não tiver condições de buscar essas coisas, não tiver no caminho, não tiver um autoconhecimento bom, um autodomínio bom, né? A gente sofre muito mais, sofre muito mais. Porque você está bem equilibrado internamente, seja lá o que for que aconteça do lado externo, você acaba lidando com aquilo. Não é? Você sabe que é um impacto para o personagem, é um impacto da peça de teatro, mas não é um impacto direto com o ser que você é. O ser que você é vai extrair aprendizado de qualquer oportunidade, de qualquer situação. Né? Mas, assim, você tem os recursos hoje para ir buscar onde estudar e como fazer. E aí você quer uma persistência, né? Eu publiquei hoje aí um vídeo daquele Usain Bolt, né? Que ele está falando lá, que as pessoas ficam falando, né? Aquela história, né? Praticamente que ele dá sorte por ter ganhado. Ele ficou não sei quantos anos trabalhando, exercitando, desenvolvendo musculação, dando pique para cá, pique para lá, correndo feito um louco, para chegar lá e naqueles 100 metros lá, naqueles 4 segundos, sei lá quantos, e fazer aquele estouro, parece que pegou um foguete, e aí parece que é fácil, parece que ele está voando. Pois é, ele está voando, mas ele teve que bater muita asa até chegar naquele ponto de voar daquele jeito. Né? As coisas não são construídas, sabe, por varas mágicas. Né? Você pode... Tem muito suporte hoje, como o Henrique está falando, de processo, de pessoas que ajudam e tudo mais, mas se você não fizer o seu esforço, não tiver o seu interesse, não for atrás, não desenvolver a sua própria musculatura para cavocar esse terreno e retirar os esqueletos do chão, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, não vai cair do céu isso para você. Né? Precisa ter um interesse no investimento pessoal. É um investimento, não é um gasto, veja bem. É um investimento porque melhora a sua qualidade de vida, melhora seu resultado como pessoa, melhora até a sua questão financeira, porque melhora o seu relacionamento com os outros, com o chefe, com o dinheiro, com os resultados, né? Tudo pode ser impactado por isso, depende do que você está buscando, mas, assim, requer um esforço, né? Não cai do céu, gente. Às vezes eu fico abismado que, assim,
Ainda tem gente achando que vai cair do céu. Eu tenho um ditado que eu lembro desde criança, que na verdade não é um ditado, era de uma música que alguém cantava, nem lembro quem era. Laranja madura na beira da estrada, está bichada, Zé, ou tem marimbondo do pé. Se alguém está falando para você que alguma coisa vai acontecer por resultados mágicos, não quer dizer que você não possa obter a busca, a energia através do universo e tudo mais, da intenção e fazer coisas acontecerem. Mas você, para chegar nesse ponto, se você está tão afundado na coisa que você não consegue nem se relacionar bem com as pessoas, como é que você acha que você vai fazer mágica no universo? Para e pensa bem, põe a mão na consciência. Olha o ponto que você está. E eu não estou criticando, né? Você sabendo, analisando e vendo o ponto onde está, você precisa ver por onde vai começar. E você precisa começar limpando os esqueletos do seu jardim, né? Que é o que se propõe, por exemplo, uma das metodologias é o HQI que o Henrique representa aqui. Que ele representa e ele ensina como você fazer e, eventualmente, dependendo da criticidade, ele ajuda você a fazer. Mas a ideia é que você ande com as próprias pernas, certo, Henrique? Então, acho que não se... Mas acho que, assim, é importante o alerta, não quero que ninguém se sinta mal com isso, é para você entender, sabe? Está nas suas mãos, você tem esse poder, você precisa querer, você precisa ir atrás. Exatamente. Quer ter um resultado consistente? Aumente as possibilidades disso acontecer. Né? E como que você vai aumentar as possibilidades disso acontecer? Entendendo as regras do jogo, né? Autoconhecimento, trabalhando internamente aquilo que limita essa possibilidade. Né? Eu tenho crenças limitantes que aumentam a minha possibilidade de um resultado ruim. Então vamos trabalhar essas crenças limitantes. Eu tenho angústias, raiva, rancor, ódio no coração, que diminui a possibilidade de amar o próximo, amar a mim mesmo. Então vamos fazer um ajuste de consciência. Vamos limpar esse ódio, essa raiva, essa mágoa, essa culpa, essa injustiça. Isso vai fazer o quê? Expandir as suas possibilidades. Né? Você vai aumentar a probabilidade da possibilidade equilibrada. Buscando o quê? Um equilíbrio interno. E como o Mário disse, né, recursos tem muitos. Né? Convido meus seguidores a seguir o canal do Mário, conhecer o trabalho dele aí, adquirir as obras do Tom, aumentar as suas probabilidades, as suas possibilidades. Né? Então tem muito material, muito bacana no canal dele, de outros colegas que sempre estão compartilhando também com a gente aqui. Tem vários outros profissionais maravilhosos aí, em sintonia com a gente. Convido vocês a conhecerem também material no meu canal do YouTube, no meu perfil do Instagram, tem muita live, muita em conjunto com o Mário também, né, que vai complementando os assuntos de hoje. E se você precisa aí de ajuda, de uma técnica para poder trabalhar ou integrar com a que você já tenha, fica aí o convite para conhecer a HQI. Periodicamente eu promovo encontros gratuitos e online, onde eu passo os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já te ensino a técnica ali para você já sair praticando. Né? Então tem material, tem recurso, né? Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Quem quiser esses resultados também, pode caminhar junto com a gente aí, né? Que é sempre um prazer a gente estar aí trocando essas ideias, né, Mário? E servindo de contribuição de alguma forma. Deixa eu comentar uma coisa que você citou no meio do caminho aí, uma coisa que me chamou a atenção, como aquela história de que tudo está interconectado, né? Veja, eu estava aqui, enquanto não chegava a hora, preparando o material para postar amanhã, alguma coisinha que eu vi, e eu achei legal, eu fui fazer na hora, porque se fica para depois, eu tenho um monte de coisa guardada, mas nem dá tempo de buscar, porque vão aparecendo. Eu achei essa boa e acabei fazendo. Então, eu fiz uma postagem sobre uma história em quadrinho, uma tirinha, né? Com aqueles quatro figurinhas, né? E são de bichinhos no jardim, um negócio assim, eu não lembro exatamente o nome, mas tem um caramujinho conversando com uma lagarta, ou coisa que seja. E ali eles estão filosofando. Aí ele fala assim, e que tem a ver tudo com a nossa vida e com o que você falou aqui. E então, alguma ideia para um novo pensamento, eu estou lendo aqui, ok? Aí no outro quadrinho, um conceito que mude o mundo velho e traga esperança, né? Ele está perguntando, são duas partes da pergunta. Aí o outro responde, amar ao próximo, porque você citou isso aí agora. Aí o anterior volta a pergunta para ele, mas esse conceito não está meio batido? Aí o outro fala, pode ser, mas nunca foi testado. É um
é um quadrinho de humor, né? E eu acho bacana, porque eu procuro sempre colocar humor aqui nas coisas, porque o humor é parte da evolução, principalmente quando você consegue rir de si mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui com esse quadrinho. Cada um que para e lê, ele não vai pensar só que é sobre o outro. Precisa ser muito ruim de bola para imaginar que é só sobre o outro, né? O quadrinho é geral, né? A mensagem já foi dada há milhares de anos, né? Se você amasse o próximo, né? Quer dizer, se você pelo menos tratasse a ele como você gostaria de ser tratado, né? É uma receita bastante genérica e bastante funcional e que daria resultado. Mas a gente precisaria entender por que está fazendo isso e para quê, né? E é muito simples, né? Não basta imaginar um cenário. Se cada um de nós estivesse cuidando bem do outro, todos nós estaríamos bem cuidados, porque a gente estaria cuidando daqueles que estão ao nosso alcance e todos que estão à nossa volta estariam cuidando de nós também. Ninguém estaria descuidado, né? Então, isso é a direção para a qual estamos evoluindo. Mas a gente precisa sair dessas travas, sair dessas neuras, sair dessas coisas, essas ideias preconcebidas de egoísmo, né? Dessas coisas que a gente não leva para lugar nenhum, né? Não nos leva para avanço nenhum. Mas eu achei impressionante, e eu quis te comentar isso, porque quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, parece que ele estava ouvindo aqui, porque eu estava com isso meio na cabeça. Né? A sintonia, né? A sincronia acaba batendo até nisso, cara. É impressionante. E essa questão do amor é muito importante, porque tudo poderia ser resolvido se amássemos a nós mesmos e amasse o próximo. E se está difícil pôr isso em prática, então vamos buscar recursos para limpar tudo isso, para que conseguimos colocar isso em prática. Que muitas pessoas até tentam, mas os bloqueios, como é que você vai amar o próximo se você tem raiva, se tem ódio, se tem rancor, se não ama nem a si mesmo, se tem culpa, se tem carência, se tem rejeição? Então, muitas pessoas até entenderam com a razão, mas na prática não conseguem colocar por causa justamente desse desequilíbrio da experiência individual de cada um, né? E raiva, ódio e rancor está ligado a medo. A gente está num estágio de ignorância, de desconhecimento do funcionamento da realidade, mas principalmente de nós mesmos, do nosso interno, e em função de desconhecer tudo isso, a gente tem muito medo de muita coisa que nem precisaria ter medo. E o medo acaba levando a gente a esse medo, a essa raiva, ódio e rancor que você citou, né? Acaba a gente partindo para soluções rancorosas, né? De maus resultados, né? Por conta, no fundo, o que está por baixo de tudo o medo, né? Sempre tem medos disto, medo daquilo, medo de não ser bom o bastante, né? Seja lá do que for. E quando a gente começa a encavar e liberar essas crenças, a gente vai ver o que é que ela está remendando e vai descobrir que é alguma coisa de algum medo e alguma ignorância de ignorar, né? Não é ignorância de estupidez, é ignorância de ignorar, que a gente tem lá associada com aquele medo. E às vezes você só jogar luz naquilo já é 90% da solução, porque a gente não cavoca, nosso costume é jogar para debaixo do tapete, a gente não resolve, a gente não confronta, não vai atrás, né? Exatamente. Por isso que essa é uma das minhas missões, sabe? Enquanto eu tiver ar no meu pulmão, eu vou estar aqui falando, né? O que servir, pelo menos uma vírgula que servir para tocar o coração de alguém e olhar para dentro de si, cuidar de você. Não estou pedindo para ninguém sair aí salvando o mundo. Salve você, cuide de você, que a partir do momento que você cuidar de você, isso vai refletir no mundo, né? Então esse é o trabalho formiguinha, né? Então, por isso que nós estamos aqui, né, com muita boa vontade, está sempre, o Mário também é muito alegre, os outros colegas, né, Eliane, o doutor de Bias, vários outros colegas aí que fazem um trabalho com muito amor aí, porque é levar essa mensagem para as pessoas, né? E quem tiver dificuldade, a HQI está aí. É uma ferramenta para você fazer esse ajuste de consciência. Tem uma raiva? Tudo bem, aqui não vai fazer juízo de certo ou de errado, se fulano estava certo, se estava errado. Sentiu raiva? A ferramenta está aí, elimina essa raiva, sentiu medo, elimina esse medo, a culpa, a injustiça, vai limpando seu coração para que a sua caminhada seja cada vez mais leve. E com certeza isso vai afetar o outro e aí nós vivemos num mundo muito melhor. É isso aí, Henrique, perfeito. Não existe ninguém perfeito, não existe, aliás, nada perfeito. Neste universo, na realidade, nesta e na maior que gera esta, tudo está em evolução.
Então a gente não precisa ter essa culpa, né, que às vezes vem de aprendizados de várias fontes, né, e muitas vezes que é feita apenas para nos manipular. Né? Eles instilam culpa, porque pela culpa eu sou apertado para me comportar desta forma ou daquela. Aperta botões com facilidade. Então, assim, não é questão de culpa, nem de certo, nem de errado. É questão de se entender e desencavar estas coisas e melhorar a sua qualidade de vida. E você pode fazer isso com a ajuda disto ou daquilo, né? Buscando meios, mas principalmente com a sua vontade de fazer isso. E ninguém é perfeito, nós estamos buscando a perfeição, quer dizer, estamos buscando melhorar todo dia. Por quê? Porque melhorando a nós mesmos, a gente melhora a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida de todos aqueles que estão à nossa volta, automaticamente. Você melhora o mundo melhorando você. E além de quebra, ainda pode ser exemplo de que algo pode ser feito. Então, se você foi atrás, melhorou e conseguiu resolver algumas coisas, outras pessoas talvez se sintam animadas a fazer por elas também, porque nem eu nem você vamos poder fazer por ninguém, exceto, né, contribuir com esclarecimentos quando as pessoas buscam, como é o caso de quem participa aqui. Né? A gente ajuda dessa forma, buscando a nossa melhora interna e com aquilo que estamos aprendendo, agradecendo também aqueles que nos passaram, como é o meu caso aqui, de vários mestres, como é o caso do Henrique, a gente repassa isso adiante também, porque a gente percebe a qualidade disso e não quer que isso morra aqui, quer que seja útil para mais pessoas. Okay? Mas a gente não vai controlar, nem manipular, nem temos a condição. Quem tem que buscar a melhora é você mesmo. A gente pode ser útil, a gente pode ajudar. E a gente deseja que isso seja útil para você, que você tenha condições de melhorar a sua qualidade de vida e ser mais feliz. Resumidamente, é sobre isso que estamos falando no final do dia, ok? Exatamente. Henrique, meio que estamos finalizando, eu já deixo meu agradecimento aqui pela oportunidade de bater mais esse papo com você. Meu agradecimento a todos que participaram conosco, pelo interesse de estar aqui nessa hora, durante a semana, né? Depois de um dia de trabalho. É muito bacana ver pessoas interessadas em buscar a própria melhoria e uma melhor qualidade de vida para si, que vai refletir para os outros à volta delas. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Henrique. Gratidão, gostaria também de agradecer profundamente mais uma vez a todos pelo carinho e prestígio. Quem chegou depois aqui, né, vai ficar salva essa live no nosso perfil, depois a gente sobe para o canal do YouTube também. Lembrando sempre de pedir para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, que isso aí ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Se vocês acharam que essa mensagem foi relevante, compartilha também com alguém que essa mensagem possa fazer uma diferença. O pessoal, eu vi muita mensagem de carinho aqui, muito coraçãozinho subindo aqui também. Pedi o pessoal depois também, para se puder voltar na gravação e deixar lá, né? Porque depois que a gente encerra, a gente perde essa interação aqui. Então, quem puder voltar lá também e deixar um coraçãozinho, um joinha, um curtir, compartilhar, isso ajuda muito o nosso trabalho. Fica um convite aqui, sexta-feira eu vou estar fazendo uma palestra sobre ansiedade. Vai ser em plataforma fechada, tá? Não vai ficar gravado, então para a gente ter uma interação melhor, eu vou falar um pouquinho sobre HQI ali também, né, que é a ferramenta que nós trazemos aí para auxílio vocês aí do dia a dia. Então fica o convite, quem quiser participar, é gratuito, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhum recadinho. Enquanto você olha, que eu esqueci, você lembrou muito bem, eu não tenho essa prática, né? Eu nunca lembro. Mas amanhã tem um bate-papo com a Cris, que é uma pessoa que trabalha com constelação familiar, e a gente vai bater um papo com ela, porque é uma coisa que eu me interesso bastante, porque eu vejo que a constelação familiar, ela trata daquela rede onde a gente entra. A gente entra ao nascer, a gente entra a partir de uma pessoa dentro de uma família, naquela rede toda da família, da vizinhança, do local, né, que traz toda aquela carga de coisas que vão ser úteis, desafios para nosso crescimento pessoal. Então tem muito a ver com o MyBigTone. O MyBigTone não tem nada a ver com crença, com constelação familiar, mas eu vejo que MyBigTone suporta, na descrição dos mecanismos, das coisas como acontecem. Eu acho que a constelação familiar é uma coisa que completa, e eu vou ter a oportunidade de conversar com ela, entender algumas coisas da constelação familiar e fazer alguns paralelos com o MyBigTone. Então, amanhã temos uma conversa com a Cris às 20 horas.
também aberto aqui no Instagram. E no sábado tem o desafio de visão remota com a Priscila Spencer do Stargate Brasil, que eu fiz o bate-papo de ontem, na terça-feira. Essa semana está agitada. Bate-papo na terça com o Stargate Brasil, com a Priscila. No sábado vou ter uma palestra lá, um experimento gratuito com visão remota. E amanhã, constelação familiar aqui no canal de novo. E obrigado, Henrique, por me ajudar a lembrar das coisas. Show de bola. Bacana demais. A de sexta-feira, o pessoal quiser participar, como vai ser em plataforma fechada, o link está ficando salvo, estou deixando todos os dias nos meus stories. Tá? Então é só clicar, é um link que joga para um grupo do WhatsApp, é um grupo ali, não vai ter muita interação, não é só para compartilhar o link que fica mais fácil. Tá? Depois, quem quiser sair do grupo, é só para poder compartilhar o link, que fica mais fácil. Entrou no meus stories, clicou no link, vai para o grupo. No grupo, no dia do evento, eu deixo o link de acesso ao encontro. Então, o recadinho é esse. Gratidão a todos aí pelo carinho, pela participação. Tá? Gratidão, Mário, mais uma vez. Depois te chamo no privado, vamos marcar outro bate-papo aí, que é sempre muito bom. A gente não conseguiu falar, né? Vamos nessa. Tá difícil. Tá a correria. Mas tá uma correria boa, né? Gratidão a todos. Valeu, tchau. Até mais. Até mais.